Boa noite a você que está assistindo a esse culto nessa noite. Que a presença e a paz de Deus esteja com todos vocês. Eu peço também que você ore em seu coração para que a mensagem falada aqui hoje não venha de mim, mas que eu possa ser um instrumento usado por Deus. Nós temos visto hoje um mundo imerso em grande confusão. As pessoas não sabem mais o que é certo, o que é errado, não sabem mais em qual verdade acreditar. Você tem reparado isso? Ao você abrir a sua rede social, seu Instagram, seu Facebook, ao andar na rua, ao conversar com um colega do trabalho, nós temos visto pessoas confusas, pessoas sem saber para onde seguir. As pessoas não sabem mais o que é certo, o que é errado, pois a verdade se tornou relativa. A humanidade tem transformado a Deus em um mordomo, simplesmente para satisfazer as suas vontades e necessidades. Então, nós dobramos os nossos joelhos e pedimos: Senhor, me faça isso. Senhor, me dá um carro novo. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dê riquezas e assim por diante. Quer dizer que isso é errado? Não. Mas qual o nosso objetivo principal de vida? O que nós desejamos do fundo do nosso coração? O que Deus deseja para nós? É isso que nós vamos ver nessa noite. O texto inspirado diz o seguinte: para muitos, a Bíblia é uma lâmpada sem óleo, porque voltaram a mente para canais de crenças especulativas que produzem má compreensão e confusão. A obra da autocrítica em dissecar, conjecturar e reconstruir está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está roubando a palavra de Deus em seu poder de controlar, erguer e inspirar vidas humanas. Pelo Espiritismo, multidões são ensinadas a crer que o desejo é a mais alta lei, que licenciosidade é liberdade e que o homem deve prestar contas apenas a si mesmo. Você tem reparado nessa situação? O que isso quer dizer? O que esse texto quer dizer? Quer dizer que as pessoas pensam da seguinte forma: ou Deus faz a minha vontade, ou eu não acredito nele. Então, para isso, as pessoas buscam textos, as pessoas buscam versículos bíblicos e passagens para afirmar os seus desejos e inspirações carnais. Aonde será que isso vai nos levar? Para onde nós vamos caminhar se continuarmos torcendo a palavra de Deus? Eu quero dizer para você que nos últimos dias, a Bíblia diz que haveriam homens corruptos, que haveriam homens com coração mau, com coração ganancioso. Nós teríamos um tempo complicado. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, trata de uma conversa entre Paulo e Timóteo, onde Paulo diz o seguinte: é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Atraiçoarão seus amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulho, e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Preste atenção no verso 5. Irão à igreja, sim, porém não acreditarão
realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Que mensagem dura Paulo apresentou a Timóteo naquele momento? Há quase 2000 anos atrás, a mensagem era que o amor de muitos esfriaria, que as pessoas seriam más, seriam gananciosas, as pessoas seriam orgulhosas, iriam à igreja, mas que não acreditariam em mais nada, a não ser em si mesmas. Isso há 2000 anos atrás. E hoje? Será que nós estamos caminhando para algo melhor ou para algo pior? O que você tem sentido em seu coração? Será que você tem participado das atividades da igreja de qualquer jeito? Será que você tem se importado cada vez menos com as coisas que são de Deus? Ou você tem buscado mais a Deus nesse momento? O mundo está passando por uma crise. Estamos recebendo um grande chacoalhão. E o que você tem feito? Se apegado mais a Deus ou se soltado e desistido em meio a tanta dificuldade? Eu quero te fazer uma pergunta a respeito da verdade. Será que hoje nós estamos sofrendo e passando por tantas dificuldades por falta de confiança em Deus? Será que hoje nós estamos sofrendo tudo isso por conta da nossa autossuficiência? Será que você tem se sentido capaz demais? Será que eu tenho me sentido capaz demais e confiado apenas no meu eu? O texto inspirado diz o seguinte: hoje existem multidões tão verdadeiramente sobre o poder dos maus espíritos como estava o endemoniado de Cafarnaum. Todos aqueles que voluntariamente se apartam dos mandamentos de Deus estão se colocando sob o domínio de Satanás. Muito homem brinca com o mal, julgando que o pode deixar quando lhe aprouver. Mas é engodado mais e mais, até que se encontra dominado por uma vontade mais forte que a sua própria. Não pode escapar ao seu misterioso poder. Pecado secreto ou paixão dominante, o poder o pode reter cativo, tão impotente como se achava o endemoniado de Cafarnaum. Talvez nesse momento você esteja se sentindo uma causa perdida. Entenda que esse não é um sentimento ou esse não é um pensamento colocado por Deus no seu coração. Satanás, ele quer dizer com todas as palavras para você: desista agora. Não lute contra esse sentimento pecaminoso. Ceda ao pecado, ceda à destruição, você não merece salvação. Talvez nesse momento você esteja sentindo esse sentimento em seu coração. Talvez você esteja se deixando levar pelo medo e pelo distanciamento de Deus. Mas eu quero dizer do fundo do meu coração que Deus te ama. Ele te aceita da forma como você é. Não importa onde você tem ido, o que você tem feito, os caminhos que você tem andado. Cristo hoje quer te salvar. Ele quer te mostrar uma forma de salvação. Ele quer te dar uma segunda chance. Esse é o momento de você se apegar a Deus. Esqueça um pouquinho, ou esqueça 100%, melhor ainda, esse pensamento em que Satanás coloca no seu coração. Cristo ama a você e a mim e quer te dar a salvação hoje. Ele quer transformar a sua e a minha vida. Muitos pensamentos podem estar rondando o seu coração, como também, de vez em quando, rondam o meu. Um pensamento como: eu pequei e causei a minha destruição. Eu estou perdido, eu não tenho solução. Esse pensamento, ele é natural de um ser carnal, mas ele não quer dizer que você deve viver assim eternamente. Todas as vezes que pecamos e caímos em tentação, Satanás coloca esse sentimento em nosso coração. Mas Cristo quer nos livrar hoje desse sentimento. Muitas pessoas têm
buscado uma solução alternativa para isso? Talvez você seja uma dessas pessoas. Qual solução, você pode perguntar? E eu digo, as pessoas têm buscado se apegar cada vez mais ao eu. Nós vemos isso em livros de autoajuda, em palestrantes, em coaches, as pessoas dizendo, volte-se para dentro de si, o poder está dentro de você. Quer dizer que você é uma pessoa que não tem força alguma? De forma nenhuma. Você é recheado de dons, como Deus disse através da Bíblia. Mas esse é o momento de nos apegarmos mais e mais a Deus e deixarmos Ele usar os nossos talentos. Será que quando nos apegamos ao próprio eu, mais e mais fundo, aonde será que nós iremos chegar? Qual será o nosso fim? Parece um ciclo vicioso. Nós tentamos novamente solucionar um problema causado por nós e buscando a solução em nós. 6.000 anos nós estamos aqui nessa terra, vivendo esse ciclo, um ciclo que tem nos levado à destruição, à tristeza, à depressão, à ansiedade. Será mesmo que essa é a melhor solução? Será mesmo que nós temos que voltar somente para nós? Fique tranquilo, você tem alguém muito mais forte que pode te dar a vitória. Você não precisa voltar-se somente a si mesmo. Talvez você esteja se sentindo cansado de lutar. Talvez você esteja, nesse momento, desanimado de lutar e de tentar alcançar uma solução para algum problema na sua vida. Eu quero dizer a você, busque a Deus no seu coração. Busque a Ele, talvez em silêncio, talvez com olhos fechados, indo para o seu trabalho, não importa. Busque a Deus. Entregue o seu problema a Ele. Eu quero dizer a você o tipo de solução em que o mundo tem trazido para esse momento. As pessoas estão afundadas em um mar de pecado e vergonha. Nesse momento nós tentamos afirmar uma mentira, nos escondendo atrás do nosso próprio orgulho. Satanás parece vencer mais uma batalha. Nós temos nos tornado vívidos pregadores da mensagem de Satanás. Por conta de quê? Será que por conta de estarmos nos apegando mais e mais ao eu e deixando de lado a palavra de Deus? E deixando de lado tudo aquilo que Deus quer nos mostrar? Teve uma pessoa no passado em que se apegou ao seu eu. Talvez você se lembre, uma das primeiras histórias da Bíblia, a história de 2 irmãos. Um deles buscou a Deus e queria entender o que Deus queria para a sua vida. Esse era Abel, que estava disposto a dedicar a sua vida a Deus. Abel estava o tempo todo perguntando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Como eu posso agradá-lo mais? Qual é a forma correta de adoração a Ti? Como eu posso me aprofundar mais na sua palavra? Já o irmão dele, Caim, estava buscando mais e mais se fortalecer, buscar o seu pensamento, a sua ideia. Ele queria ser valorizado, ele queria ser aplaudido, ele queria dar um jeitinho nas coisas. Nós temos que tomar cuidado com o jeitinho que nós damos. Muitas vezes nós nos apegamos tão firmemente ao nosso eu que esquecemos daquilo que Deus quer para nós. Que esquecemos das coisas maravilhosas que Deus tem feito por nós. É nesse momento em que nós estamos caminhando, uma analogia, junto a Cristo em uma praia. E nesse momento em que as dificuldades vão se aflorando, as coisas vão se dificultando, em que nós nos desesperamos e olhamos para trás e só vemos 2 pegadas. Ai, meu Pai, o que fazer? Onde está Deus?
Agora eu preciso de ajuda. Eu não consegui resolver o meu problema. O que vai acontecer? Nesse momento clamamos a Deus e Ele vira para nós e fala o seguinte: nesse momento em que você viu somente 2 pegadas na praia, quando olhou para trás, era porque eu estava te carregando no colo. Entenda que Deus quer hoje te dar a libertação. Hoje Ele quer dizer para você: você tem força sim, você tem capacidade, você tem talentos, mas você não precisa lutar sozinho. Você não precisa se apegar somente no seu eu. Você não precisa se apegar somente na sua própria força. Entregue os seus problemas, as suas dificuldades a mim. Busque a mim, me deixe te carregar no colo, me deixe te ajudar. Essa é uma mensagem que Cristo quer passar para você hoje. Mas muitas pessoas, nós temos visto isso em livros, filmes, até escritores famosos, grandes pensadores do mundo dizem o contrário. Eles dizem frases como: não me mostre o que esperam de mim, porque vou seguir meu próprio coração. Não me façam ser o que não sou. É uma frase de Clarice Lispector. Será que temos tentado seguir o nosso próprio coração? Outra frase conhecida do homem bicentenário diz o seguinte: siga o seu coração, mesmo que ele esteja errado. Parece que em momentos com grande dificuldade nós temos buscado a força própria. Nós temos voltado para dentro, buscado os desejos do nosso coração. Não importa se está errado, é o que o mundo diz, é o que as pessoas dizem. Não há razão para não seguir o seu coração. Essa é uma frase de Steve Jobs, um grande mago da informática. Criou grandes coisas para o nosso mundo. Mas será que essas frases, esses pensamentos voltados inteiramente para o nosso coração, o que será que Deus diz a respeito disso? Será que essa é uma vontade plena de Deus para a nossa vida? Será que esse é o desejo de Deus para o nosso coração? Bom, as pessoas parecem estar buscando a solução no lugar errado. Se voltam para dentro de si, começam então a se aproximar mais do eu e se afastar de Cristo. É nesse momento em que deixamos a mente vazia. E mente vazia é um espaço amplo para Satanás operar. Nesse momento, então, começamos a espalhar fortemente o evangelho hollywoodiano ao mundo. Acredite no seu coração, siga o seu coração. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que a Bíblia diz, não importa o que Deus diz. O seu coração achará a resposta. Olhe para dentro de si, a resposta está dentro de você. Busque o seu instinto, ele te guiará para um lugar melhor. São frases assim que são ditas todos os dias em filmes, livros, seriados, novelas, revistas. E pouco a pouco nós vamos começando a acreditar nisso. Quer dizer, novamente, que é errado confiar em nós mesmos? A pergunta que eu faço a você é: olhando para a história do mundo, quando as pessoas confiaram apenas em si mesmas, qual foi o resultado? Eu quero que você tire as suas próprias conclusões nesse momento. Será que confiar inteiramente, 100% no meu coração e em mim, vai me levar para algo melhor ou pior? Em Jeremias, no capítulo 17, verso 9 e 10, diz assim: o coração é a coisa mais mentirosa e traiçoeira que existe do mundo. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem para dar a cada um a justa recompensa conforme a vida que o homem levou. Será que nós voltamos novamente à estaca zero? Puxa vida, eu estava atrás de uma solução, eu acreditei que a solução estava dentro de mim, eu acreditei que o meu coração me levaria a um lugar melhor, mas agora eu estou vendo
em que a Bíblia diz que o meu coração é enganoso, que o meu coração é traiçoeiro e que o meu coração pode me levar a maus caminhos. Puxa vida, você pode estar se perguntando, o que fazer agora? Como eu posso sair desse buraco sem fundo? É nesse momento que surge a maior operação de resgate da história. Ela foi pensada há 6.000 anos atrás, lá na cúpula celeste. Cristo sabia, Deus sabia, em que nós chegaríamos nesse beco sem saída, em que nós não encontraríamos solução alguma para os nossos problemas, em que o nosso eu nos levaria a, como eu disse, becos sem saída. Foi quando surgiu a operação de resgate para salvar o homem. Um dos textos mais conhecidos que eu nem vou ler, vou citar de cor junto com você, é aquele porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo quer te salvar. Ele idealizou um plano de salvação para te livrar de todo mal. A salvação é de graça. Você não precisa lutar por ela. Você não precisa lutar sozinho mais. Basta apenas aceitar a salvação de graça que vem de Cristo. Em João 14, verso 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Se você está buscando uma solução para a sua vida, se você não tem encontrado respostas, busque a Jesus. Ele é o verdadeiro caminho. Busque vividamente a sua palavra. Busque entender qual o desejo dele para a sua vida. Eu quero dizer também que nós podemos e precisamos buscar a água da fonte. Esse é o momento de deixarmos de confiar no eu, de deixarmos de confiar nos homens e confiarmos em Deus. É chegado o momento do fim, a salvação está próxima. Nós seremos libertos de toda a maldade, de toda a tristeza, de toda a angústia. Mas para isso precisamos confiar naquele que quer nos resgatar. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você se olha no espelho, qual o reflexo que você vê? A imagem que você tem visto no seu rosto é o semblante de Cristo? Você tem se sentido a semelhança e imagem do Salvador? Ou será que quando você olha no espelho, você vê uma pessoa gananciosa, uma pessoa avarenta, uma pessoa às vezes derrotada, uma pessoa humilhada, uma pessoa que está tremendo de medo, apavorada por conta do coronavírus? Eu quero dizer a você, em Lucas 19, verso 10, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Entenda que esse é o momento de você ser salvo. Esse é o momento de você ser liberto. Cristo quer te salvar nessa noite. O texto inspirado continua dizendo: ninguém caiu tão baixo, ninguém há tão vil que não possa encontrar libertação. Em Cristo, o endemoniado, em lugar de oração, não podia proferir senão as palavras de Satanás. Porém, o silencioso apelo do seu coração foi ouvido. Nenhum grito de uma alma em necessidade, mesmo sem ser enunciado em palavras, será desatendido. Os que concordam em entrar em concerto com Deus não são deixados entregue ao poder de Satanás ou à enfermidade de sua própria natureza. Cristo hoje quer te salvar. Se você não consegue exprimir em palavras um sentimento de angústia do seu coração, se você não consegue levantar a sua mão ao céu e pedir socorro, saiba que Cristo quer ouvir o seu coração. Ele quer te dar hoje a libertação. Você aceita essa libertação? Você aceita essa salvação de graça que vem de Cristo? Bom, então para finalizar eu quero te dizer uma coisa. Cristo nesse momento, ele tem 3 missões. A primeira é dele.
a missão de salvação, a missão para te livrar do pecado, te livrar do lamaçal de destruição, de derrota e de humilhação. A segunda missão é uma missão para nós. Nós como um povo, nós como discípulos de Deus. Está descrita em Marcos, no capítulo 16, no verso 15, diz assim: vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todo mundo, em toda parte. Você e eu, como discípulos, temos uma missão como um povo. É momento de nos levantarmos e pregarmos o Evangelho. É momento de nos erguermos e nos tornarmos um farol aonde quer que estejamos. É momento de nós confiarmos em Deus para cumprir a missão que Ele nos designou como seus discípulos. Já a segunda missão, já a terceira missão, terceira e última missão, é uma missão individual. Essa missão eu não posso te dizer qual é. Ela é uma missão em que você terá que conversar com Deus. Ele vai te dizer qual é a sua missão. Talvez a sua missão seja pregar para uma amiga do trabalho. Talvez a sua missão seja viajar o mundo e auxiliar num projeto humanitário. Talvez a sua missão seja ser um farol, uma luz dentro da sua casa. Eu não sei qual é a sua missão. Cristo sabe. Conversa com Ele. Dobre os seus joelhos e busque a Ele nesse momento. Busque a Ele na sua casa, no seu quarto, e pergunte qual é a missão dEle para a sua vida. Eu quero te contar um pedacinho da minha história, bem rapidinho, antes de finalizar. Eu tive duas fases na minha vida. Uma fase em que eu estava batendo cabeça, tentando encontrar a verdade, tentando encontrar o caminho, tentando encontrar solução para a minha vida, bagunçava, aprontava, fazia de tudo. E um segundo momento onde eu me apeguei a Deus, busquei, perguntei a Ele: Senhor, qual é a sua missão para a minha vida? Eu quero dizer para você que quando eu completei os meus 18 anos de idade, eu fui chamado a servir no exército. E na minha cidade, praticamente ninguém é chamado para servir. Eu fui um dos poucos jovens a ser chamado a servir no exército. Chegando no dia, eu fui direcionado a essa cidade de Itu, onde tem tiro de guerra. E aqui passei por uma seleção com mais de 300 jovens. Cheguei às 7 horas da manhã e ali os jovens foram sendo liberados. Alguns foram para casa, dispensados, pegaram a sua reservista e seguiram a sua própria missão. E ali o tempo foi passando, 8 da manhã, 9, 10, meio-dia. Os jovens eram selecionados e eu e mais 150 jovens fomos selecionados a servir. Passamos agora por um momento de inspeção, onde foi medido capacete, bota, uniforme, todo o processo para servir no exército. Após esse momento, eu passei por uma entrevista, eu e todos esses 150 jovens passamos por uma entrevista. Perguntando ali, o oficial perguntava se a gente queria servir, qual a nossa vocação, o que a gente fazia da vida, se a gente estudava, trabalhava e assim por diante. Até que, em alguns momentos, ali era direcionado em qual setor a pessoa, o jovem ali, poderia servir, poderia ser útil à instituição do Exército. Então, eles foram sendo dispensados, conforme eram designados os seus cargos e funções, e eu cheguei ao fim do dia com mais 10 jovens. Fomos direcionados a uma sala, onde começamos uma série de provas escritas com matérias que eu nunca havia visto na minha vida. Eram matérias muito avançadas e a gente tinha poucos minutos para fazer cada uma daquelas matérias. O oficial ia corrigindo e ao chegar no fim, havia só eu e mais um jovem. Então o oficial que havia aplicado a prova veio conversar conosco. Ele sabia que eu, das minhas exigências, que eu não gostaria de pegar em arma, que eu não gostaria de comer carne e que eu também desejaria guardar o sábado. E ele falou: o exército te libera de todas essas
todo esse ponto que você precisa. E também nós podemos te ajudar na sua faculdade, podemos te ajudar na sua moradia, podemos te ajudar com o salário. Você aceita servir ao exército na parte burocrática? Eu confesso a vocês que foi uma proposta muito tentadora. E você pode estar se perguntando, em algum momento na sua vida você recebeu uma proposta praticamente irrecusável? Foi o meu caso. Era uma proposta irrecusável. Algo incrível que poderia alavancar a minha carreira, poderia me ajudar em muitas coisas. E eu quero dizer a vocês em que naquele momento eu tive que dizer não. Eu disse não porque aquela não era a minha missão. Hoje eu entendo qual é a minha missão, porque naquele tempo eu havia feito um propósito com Deus e Ele havia me mostrado qual era a minha missão. Eu quero dizer para você, através dessa minha história, em que vai ter momentos em que você vai receber propostas irrecusáveis, em que você vai receber propostas para um relacionamento, para uma empresa, para um trabalho no exterior, para algumas coisas que são incríveis. E você precisa dobrar o seu joelho a Deus e perguntar, Senhor, essa é a minha missão? Senhor, é isso que o Senhor deseja para a minha vida? Busque a Deus do fundo do seu coração, entenda a sua missão, entenda a missão como discípulo e aceite hoje essa salvação. O último verso diz, em Hebreus 3, 7 e 8, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje o Pai Celeste quer habitar no seu coração. Ele quer te limpar de toda sujeira. Ele quer te livrar de toda confusão e de todo relativismo. Hoje Cristo quer te dar um novo propósito, quer te dar uma missão individual. Pergunte a Ele qual é a sua missão. Busque a Deus. Hoje é momento de nos tornarmos a semelhança e imagem de Cristo. Você aceita hoje esse convite? Que Ele possa te abençoar e me abençoar hoje, para que possamos aceitar esse convite. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.